Difícil, porque a gente sabe como as coisas funcionam no futebol brasileiro, mas se a diretoria do Botafogo tiver um pingo de consciência, vai saber que a temporada, de novo, começou com atraso para o Botafogo. Só agora o Martin Anselmi consegue contar com Edenilson, com Medina, que foi titular hoje, com o Júnior Santos, que voltou do Atlético. Então, os reforços só foram inscritos agora. Não estavam disponíveis na Libertadores, e isso pesou muito para o Botafogo e pesou até para o emocional do jogo. O Barbosa, do jeito que estava pilhado, o Barbosa, às vezes, tem esse tipo de descontrole, faz umas faltas desnecessárias, mas a gente percebe um Barbosa irritado. Depois do jogo da eliminação contra o Barcelona, ele foi questionado na zona mista e ele falou: olha, eu não quero falar agora porque eu tô de cabeça no Carioca. Falou: olha o nosso banco diante do Flamengo. No início de temporada, jogar com o Flamengo, com um banco praticamente de jogadores da base, isso é muito pesado. E, de novo, outra coisa que é pesada pro Botafogo, e especialmente pro botafoguense, é essa freguesia em casa pro Flamengo. Pesa muito, porque hoje não é mais aquele Botafogo de 2020, 2021, que estava na Série B. É um Botafogo que foi campeão brasileiro da Libertadores, que mudou de patamar e ainda assim, diante do maior rival, tem pecado em casa. Então, a freguesia no tapetinho é algo que pesa também nesse momento de irritação do torcedor botafoguense, de descontentamento interno, e precisa existir, né? Os jogadores, comissão técnica, tem de sentir esse momento, mas eu vejo que o Martin Anselmi não é o maior culpado. O maior culpado, novamente, é a diretoria, que pecou por sofrer um transfer ban, que atrasou as contratações e agora começa de novo uma temporada em atraso e, naturalmente, o trabalho do técnico paga o preço, né? E os jogadores têm razão de estar irritados, sobretudo Alex Telles, Barbosa, Bastos, Vitinho. As referências desse time vencedor do Botafogo certamente não estão satisfeitas com a maneira com que o futebol tem sido tocado até aqui nessa temporada, com tantos problemas internos, políticos e administrativos. Ô Silas, tem isso também. É um treinador que nem sabia com qual jogador poderia contar, porque a qualquer momento o Textor poderia chegar e simplesmente negociar um jogador do Botafogo e ele ir embora, até ele ser proibido de fazer negócios com os jogadores do Botafogo, mas fica essa instabilidade. Até quando? Quais jogadores estarão aqui? Você acredita que o Martin Anselmi, ele continua nesse Botafogo? Sofrer a pressão de fora, que é muito natural. Aí, do lado de dentro, tem que haver essa mão firme, que é o Textor, vai dizer, como disse, vai ficar. Agora, a gente viu, por exemplo, o Palmeiras, Marcela e Breler, sem o Estevão, sem o Richard Rios e o Paulinho machucado, agora que o Abel recentemente conseguiu ajustar o time. Você imagina o Botafogo, nesse momento que ele está vivendo, vamos ficar falando, Luiz Henrique foi embora, Almada foi embora, Marlon Freitas foi embora, Igor Jesus foi embora, saiu todo mundo e não chegaram jogadores à altura desses caras. Tanto que no jogo contra o Barcelona, eles nem chegavam. O Barcelona veio para se fechar, fez o seu planejamento de jogo e deu muito certo contra o Botafogo, que não achou meios para entrar na defesa do Barcelona. E agora, novamente, com a estabilidade, isso piora. Agora, a sua pergunta, eu acho que a diretoria mandar embora não é o momento. Trazer outro treinador agora, eu acho que não vai resolver. Precisa resolver primeiro com esses que chegaram, como disse bem o Breler, o Edenilson, o Medina, os outros jogadores que chegaram, o Júnior Santos, que é da casa, é forte, conhece já o ambiente, e aguentar mais um pouco, esperar mais um pouco pelo menos. Eu acredito que seria a melhor solução. E só para ter uma ideia, o Martin Anselmi, ele tem adotado a proposta com 3 zagueiros, é um sistema favorito dele, o que ele se sente mais seguro. E só agora chegou o Ferrarese, que pode fazer esse papel pelo lado direito. Hoje até entra no segundo tempo, já numa tentativa de contenção de danos depois da expulsão do Barbosa. Mas olha só, ele estava jogando com o Matheus Ponte, um lateral improvisado como um terceiro zagueiro. E agora que ele pode ter um pouco mais de segurança para esse esquema que é o preferido. Então a diretoria, o Textor, tem de fazer sim uma meia-culpa, de entender que a temporada foi prejudicada pelo transfer ban e pelo atraso das contratações, e agora é que dá para medir a capacidade do técnico melhorar em relação ao que vinha sendo feito, mas também não vai ser do dia para a noite. Agora tem o peso emocional de uma eliminação na Libertadores, de uma necessidade de dar resposta imediata. Então tudo isso precisa ser ponderado, porque a responsabilidade maior, de novo, foi de um mau planejamento de início de temporada.
temporada do senhor John Textor. Pois é, o peso emocional é algo que pesa demais, realmente, e veremos como é que o Botafogo vai reagir nas próximas partidas, né? E como o Martim Anselmi vai encontrar também essa solução. Nós vimos um Flamengo que vence a partida de uma maneira muito tranquila, tanto que no segundo tempo consegue descansar alguns jogadores, e o Léo Pereira foi um deles. Léo Pereira que fez uma ótima partida, um gol de falta, um belo gol de falta. Nós temos o número do Léo Pereira nessa partida e, inclusive, sendo observado de perto pelo Carlo Ancelotti. Temos aí, ele tem um gol, 3 finalizações, 2 finalizações certas, 68 ações com bola, duelos aéreos vencidos 2, posses recuperadas 4. E o ranking dele no time, ele é primeiro em tudo, né? Gol, mas o Samuel Lino teve um gol, Pedro também. Então, enquanto ele esteve em campo nos 65 minutos. O Léo Pereira, ele costuma sentir muito a partida fisicamente, ainda está sentindo demais as partidas fisicamente, então o Leonardo Jardim optou por descansar o jogador. Então, nos 65 minutos, ele foi substituído, o que foi ótimo para ele também, porque tem um Campeonato Brasileiro vindo pela frente. E tem o Carlo Ancelotti também, que foi no Nilton Santos para ver outros jogadores. Quem mais aproveitou a observação do Ancelotti lá no Nilton Santos, Silas? Olha, o Danilo ele já conhece. Porque assim, tirando o Botafogo, né? Porque se a gente colocar Vitinho e Danilo, hoje não teve como aproveitar a oportunidade do Ancelotti sendo observado de perto, porque o time foi muito mal. Mas olhando pro Flamengo, né? Tem o Pedro, tem o Pedro aqui, tem o João Pedro lá, lá no Chelsea. Tem isso também, mas tem o Pedro aqui que está buscando, né, de volta. Eu acho que esses dois jogadores, né? Até porque o Alexandre é um jogador que ele já conhece de lá, né? Eu acho que sim, Marcelo. Pedro, mais do que todos eles, porque o Léo Pereira também, né? O Léo Pereira é zaga. É diferente, assim, a forma de o treinador analisar a zaga, porque é mais estático, são piques curtos, reação, recuperação, jogo aéreo. E ainda tem esse plus, o Léo Pereira, que vai lá e bate a falta e faz o gol. Agora, lá na frente, eu acho que para a seleção brasileira, quando você precisa de um cara para segurar, você já tem um lá, que é o João Pedro, que é o mesmo estilo do Pedro aqui. Habilidoso, grandão, sabe segurar a bola, sabe fazer gol. Eu acho que o Pedro vai ganhando pontos, né, nesse pensamento do Ancelotti para as próximas convocações. E Paquetá, Samuel Lino, como vocês viram? O Samuel Lino tem se recuperado. Aos poucos também vai ganhando confiança novamente. Quem sabe... Você acha que para a seleção? Não, para a seleção vejo que é difícil. E até porque a concorrência na frente ali, entre pontas, é muito grande. Mas o Léo Pereira, ele pode se dar bem caso o Militão não consiga se recuperar de fato, né? Consiga ter uma sequência até o fim da temporada. Na minha visão... Tá voltando, né? Tem tempo. Tem tempo ainda, mas pensando nessa concorrência, porque ali Marquinhos, Gabriel Magalhães já estão garantidos, o Militão é um jogador de confiança, se tiver fisicamente bem, vai ser convocado, e aí tem uma quarta vaga em aberto. E aí pode ser Bremer, tem jogadores, até o Fabrício Bruno do Cruzeiro, que já foi testado pelo Ancelotti, mas eu vejo que o Léo Pereira, pelo que faz, pela qualidade que tem, a segurança que demonstra no Flamengo, e ele é poupado, porque na temporada passada foi um dos jogadores que mais atuou pelo Flamengo e naturalmente precisa dosar o ritmo, mas é um jogador muito interessante para o Ancelotti observar na próxima convocação, porque tem jogado para isso, tem qualidade na bola parada também, tanto ofensiva quanto defensiva, vai muito bem no jogo aéreo. Então são muitas virtudes que o credenciam e é ótimo fazer um gol de falta diante do treinador da seleção. Paquetá é um jogador que o Ancelotti já conhece bem. Hoje é até um pouco mais discreto, mas ainda assim, 3 finalizações, buscando o jogo. Mais objetivo, porque no jogo passado o Leonardo Jardim deu uma bronca nele, né? Tentou dar um chapéu para trás, mas hoje a gente já percebeu um Paquetá olhando mais para frente. Bom, tá aí então em entrevista do Leonardo Jardim e os números da vitória do Flamengo em cima do Botafogo lá no Nilton Santos, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Posse de bola, o Flamengo um pouquinho maior, de 57,5%, 18 finalizações do Flamengo a 7 do Botafogo, 6 finalizações certas do Fla, 1 apenas do Botafogo, 3 grandes chances do Flamengo e 1 apenas do Bota, e ações na área rival
22 do Flamengo e 10 ações na área rival do Botafogo. É claro que tem um segundo tempo com um jogador a mais, o Flamengo, que facilita a vida e esses números também tendem a ficar mais altos. Às vezes, a matemática e os números não falam o que foi a partida, mas falaram exatamente o que aconteceu nessa vitória do Flamengo 3-0 em cima do Botafogo, certo, Brilli? Certo, Marcela. Um Flamengo com mais que o dobro de finalizações, um Flamengo muito mais contundente, muito mais objetivo. E já dá para ver alguns sinais das ideias do Leonardo Jardim. Não é uma ideia acabada, mas já ficou muito claro. O Leonardo Jardim não vai fazer um copia e cola do que era o Cruzeiro no Flamengo. Porque o Flamengo tem um elenco diferente, um elenco com mais profundidade, com mais qualidade, com mais opções. E, naturalmente, isso possibilita outra ideia de jogo. Então, a gente já percebe que o Leonardo Jardim, se no Cruzeiro tinha como principal virtude um time que reagia bem, que quando recuperava a bola sabia acelerar e contra-atacar, no Flamengo pode ser um time de controle, mas ao mesmo tempo muito vertical. E isso já ficou evidente. É um Flamengo que demonstra mais vontade de finalizar. E isso era uma das críticas que o Felipe Luiz sofria não só nessa temporada, mas desde a temporada passada, que era um jogo de muita posse, mas que às vezes pecava por essa falta de contundência. E, naturalmente, o Leonardo Jardim sabe que isso é algo a se trabalhar. Mas é muito limitada a ideia de que um treinador vai se basear no que fez no clube anterior e tentar fazer igual num clube como o Flamengo. Não é outra e, naturalmente, ele já mostra que o Flamengo pode ter posse de bola, o Flamengo pode ser envolvente, protagonista, mas com um ajuste, ser um pouco mais vertical e objetivo. E eu vejo que isso pode ser uma evolução do Flamengo em relação ao que era com o Felipe Luiz, mas tudo ainda muito incipiente. São apenas 3 jogos, mas já dá para perceber que aquele plano de jogo contra o Fluminense foi circunstancial. Foi para, de fato, ganhar o jogo, ser campeão, acalmar os ânimos e, a partir daí, implementar as ideias aos poucos. E isso, para mim, parece mais próximo do que vai ser a temporada com o Leonardo Jardim do que necessariamente o que ele fez no Cruzeiro ou contra o Fluminense no jogo de estreia. Até porque na partida contra o Fluminense, o Leonardo Jardim tinha 3 treinos apenas para o jogo contra o Fluminense. Nem que ele quisesse colocar a sua filosofia, não dava para ele colocar com apenas 3 treinamentos, Silas. Bom, agora ele deu entrevista e ele fala o seguinte: a receptividade dos jogadores está sendo muito legal, está sendo muito positiva. E é claro, né, ele vai apresentando um futebol melhor do que existia no Flamengo. É claro que os jogadores vão entendendo isso. O Breler fala sobre um Flamengo que hoje é muito mais vertical, que é muito mais contundente. Você também sente isso? É muito claro para você esse Flamengo hoje na comparação com o Flamengo de 4 partidas atrás? Eu acredito que sim, Marcela, porque, como o Breler falou, por mais que ele tenha as ideias dele de jogo, cada time tem uma forma de jogar. Eu, quando fui técnico do Grêmio, o Grêmio foi campeão do mundo, jogando naquele formato, para eles lá, era aquele... Eu falei, tá, mas para fazer esse formato tem que ter os jogadores. E o Leonardo Jardim, inteligente que é, ele vai colocando a forma dele de jogar, ele vai pontuando mais ou menos quem que já são os titulares no time dele. Por exemplo, Pulgar. Pulgar é a garantia de marcação no meio-campo. Às vezes vai estar o Jorginho, às vezes vai estar outro jogador ali, o De La Cruz, que são jogadores que são todos bons jogadores. E ele consegue fazer um ambiente de justiça, ou seja, quem estiver melhor vai jogar dentro daquilo que eu quero, sem perder, por exemplo, um Plata que ele coloca no segundo tempo, sem perder um Luiz Araújo que ele coloca também, sem ter que colocar uma Arrascaeta para jogar e um Everton Cebolinha que ele nem colocou, como você bem disse. Então isso vai mostrando a capacidade do treinador não só de entender as 4 linhas e os sistemas, mas entender também de gente. Porque jogador começa a não ser convocado, o cara já começa conversa com um aqui, conversa com outro, já começa a querer pedir para ir embora, cria uma situação difícil. Então, isso tudo, lógico que ele não faz isso sozinho. Tem o corpo técnico dele, né, a comissão técnica, que o ajuda a ter esse controle também, essa gestão de pessoas. Que ali, não é que você tem um time mais 5, não, você tem 25, 30 jogadores que são todos bons. E como que você colocar os melhores e ganhar ainda? Porque no Flamengo também não basta só ganhar, não, Marcelo. Tem que ganhar e jogar bem. Dorival ganhou, mas não jogou bem e acabou saindo. Ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil.
O Felipe Luiz também. Justamente. Ganhou muito. Aí começa uma temporada, não consegue. Já não se fala mais nada do Boto, né, Marcelo? Vai deixando. Até o Boto tá tranquilo agora. Depois que a coisa começa a O Boto tava ia embora ontem, mas não, vai ficando e vamos ver até onde, né? Ele vai ficando. O Boto que disse que ia tirar essa história de treinadores portugueses do Flamengo. E aí o negócio apertou, aí é claro que é de acordo com a circunstância mesmo. E pensando no Leonardo Jardim, que esteve muito bem no Cruzeiro, é verdade, não tem como você fazer uma comparação. O elenco do Flamengo tem muito mais profundidade e é o melhor elenco da América do Sul, sem dúvida nenhuma. Bom, tivemos zona mista lá no Newton Santos, os jogadores do Flamengo falaram, vamos ouvi-los. De vitória hoje contra um adversário que tem uma qualidade gigantesca, um adversário que briga pelas posições de cima, e ganhar aqui fora de casa 3-0 é um jogo que nos dá muita confiança, nos dá muita moral, e a gente espera pegar essa vitória, esses 3 pontos, o jogo que a gente fez aqui hoje, para poder dar continuidade na nossa trajetória. Foi praticamente uma semana de trabalho do Jardim, com 2 clássicos, um deles valendo o título, mais o Cruzeiro, que provavelmente vai ser um adversário direto aí na briga pelo Brasileiro.